Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Emerick e essa é mais uma videoaula do curso de Engenharia de Controle e Automação na disciplina de Arquitetura. Na última videoaula na sequência, a gente vem falando nessa sequência sobre processadores com suporte a pipeline, o que é pipeline, como é que isso é implementado a nível de microarquitetura e o impacto, né, do pipeline na microarquitetura com os tratamentos necessários. Agora a gente vai falar sobre o desempenho do pipeline e vamos aproveitar esse vídeo para discutir como que se analisa desempenho, né, e se mede, compara. A gente já falou sobre benchmark, né, mas a gente não falou muito sobre as unidades, né, então vamos aproveitar essa oportunidade para isso. Bom, considerando o mesmo benchmark que a gente usou para comparar o processador de ciclo único e multiciclo, né, o Spec Int 2000, ele tem essa distribuição de instruções, né, em proporção de tipos de instruções. Né? Bom, considerando que 40% das instruções de loads são usadas na próxima instrução e 50% tem falta de predição. Qual seria a CPI, né? Quantos clocks por instrução a gente teria? Bom, considerando que a gente pegou um processador monociclo para fazer o pipeline, a gente esperaria que o CPI fosse 1. Só que a gente viu que dependendo se a instrução for de branch, a gente tem problemas ali com o tratamento do branch, né, da predição ali do branch, que a gente pode perder estágios, né? E do load também, que a gente precisa fazer o stall e a gente perde aí 2 estágios do fetch e do decode, né? Então, considerando as instruções de load, né, e elas nessa suposição aqui, elas sofrem 40%, né? Então, se não tivesse o stalling, né, se não houver o problema de uma instrução seguinte usar o operando que o load está atualizando, seria 1. Mas no caso, como 40% mexe na instrução seguinte, a gente vai precisar de duas, porque os 2 primeiros estágios eles sofrem o stall, né, o congelamento. Então, para o caso do load, né, a gente vai ter 60% sem o stalling, né, com 1, CP igual a 1, porque a gente usou uma arquitetura de ciclo único como base, e 40% com 2 ciclos necessários para congelar as instruções de fetch e decode. Isso vai dar um CPI nesse caso aqui para o LDR de 1.4. Para as instruções de branch, né, a gente teria um clock por instrução se não tiver o stalling, o congelamento, né, para evitar o erro de branch, né, para atualização do PC, e 3 quando tem o stalling, né, que a gente viu. Então, basicamente, como 50% tem esse erro de predição, né? Então 50% 1 e 50% 3 clocks, o que dá 2 na média, né? E para as demais instruções é o padrão, né? Então basicamente a gente vai ter 25% de load, né? Vezes 1.4, ok? Mais 10% de store vezes 1, porque ela não é afetada no pipeline. 13% aqui, ó. 13, então, 25 já foi, 10 já foi, 13% vezes 2, porque são os branches, né? Então, 13 vezes 2 e 52% de processamento de dados, que dá um CPI médio aí de 1.23, ou seja, pioramos o CPI em 23% por causa dos problemas decorrentes ali no LDR e no branch, né, por
por compatibilização dos estágios lá via Hazard, né? Programas de Hazard. Beleza, calculamos o CPI. E agora qual que seria o tempo de clock máximo? O tempo de clock vai ser o maior tempo, então vai ser o tempo máximo, né, entre todos os estágios. Eu tenho que medir sempre o clock. O clock não varia, né? Então o clock ele é fixo e ele vai ser sempre. Opa, esqueci de acender a luz aqui. Opa, melhorou um pouquinho. Ele vai ser sempre o clock da instrução mais lenta, da maior. Então, no caso aqui, ó, então a gente tem o FET, que vai ser o tempo da saída do PCQ, o tempo de memória e o tempo de setup do registrador da frente, do registrador, né? O decode. O decode e o write back, eles passam duas vezes pelo register file, né? Então, se num clock ele passa duas vezes, ele vai ter o dobro do tempo, né? Porque ele tem que passar. Ele tinha aquele lance na subida e na descida do clock, não sei se você lembra. Então, como ele faz isso no ciclo, ele tem que passar duas vezes, ele gasta duas vezes mais, né? Então, vai ser o dobro do tempo de ler, mais o tempo de ler o registrador, mais o tempo de setup. E no caso do write back vai ser duas vezes o tempo PCQ mais duas vezes o tempo de atualizar o register file. Ok? Então, como aqui a gente tem basicamente MUX, né? E se a gente considerar que o tempo de leitura com o tempo de setup aqui se sobrepõe a esse tempo de atualização, considerando o hardware que a gente está usando com essa peculiaridade, a gente pode dizer que esse aqui, por exemplo, é o máximo, né? Que seria duas vezes o tempo de leitura mais o tempo de setup. Considerando o tempo de leitura 100, né? E o tempo de setup, onde que está o tempo de setup? Aqui, ó. Não, 50, né? O tempo de setup do registrador em 50, a gente vai ter para o nosso processador em pipeline 300 picosegundos de tempo de clock para o estágio mais lento, né? Então, se a gente fosse calcular aí o tempo de execução, ok? Quantos segundos a gente gastaria para executar, por exemplo, 100 bilhões de instruções naquela distribuição daquele benchmark? Então lembra, benchmark é basicamente um algoritmo específico que tem uma distribuição de instruções que avalia um quesito. No caso do spec, ele tem aquela distribuição que a gente viu no começo do vídeo, que a gente está comparando os processadores. Então quando você vai comparar processador, é importante você dar o mesmo problema para esses processadores, né? Considerando que eles aí estão na mesma arquitetura, certo? E aí, o nosso processador com pipeline passou a executar esse benchmark em 36,9 segundos. Comparando agora o monociclo, né, o ciclo único, com o multiciclo, com o pipeline, a gente teve esses resultados, né? 84 segundos para o monociclo, 140 para o multiciclo e para o ciclo único, né? E 36,9 para o pipeline. Considerando que são três processadores diferentes da mesma arquitetura, né? Considerando que a gente passou a mesma atividade para eles, que foi o mesmo benchmark, ou seja, quando a gente fala de benchmark, a gente passou a mesma tarefa para eles executarem, a gente pode comparar uma coisa chamada speedup, né? O speedup, cadê meu mouse? Opa, tá aqui. O speedup basicamente é a relação entre o pior para o melhor, ou seja, quanto melhorou o desempenho. Então, se a gente for analisar o speedup usando como base o monociclo, né? Eu vou pegar então o speedup. Cadê o meu mouse? Sumiu de novo. Aqui voltou. O speedup ele vai ser sempre o tempo do pior sobre o tempo ou do que você está comparando, né? Do base, eu vou chamar ele de base, tá? Sobre o tempo do novo.
do que você está. Então vamos supor, se a gente está comparando aqui o tempo do speedup do ciclo único com ele mesmo, 84 dividido por 84 dá 1. Né? Se a gente pegar aqui e for comparar, né? Se a gente for comparar, uma calculadorazinha aqui, o speedup do multiciclo em relação ao de ciclo único, o que a gente tem? A gente tem 84 dividido por 140, que dá o 0,6. Então a gente reparou que o multiciclo é pior em termos de ganho de velocidade, né? E se a gente comparar o pipeline, 84 dividido por 36,9, a gente tem aí 2,28 de speedup. Ok? E se a gente fosse comparar em relação ao multiciclo, se o multiciclo fosse levado em consideração, a gente poderia dizer, um instantinho só, a gente poderia dizer que em relação ao multiciclo, o de ciclo único, o processador de ciclo único, 140 dividido por 84, ele é 1,66 vezes melhor, né? Se a gente for comparar o pipeline, 36,9, ele é 3,79 vezes melhor em termos de ganho de desempenho. Então, speedup é uma comparação quando você entrega a mesma, você faz uma análise de desempenho dando a mesma tarefa, ou seja, o mesmo benchmark para o computador e compara o tempo de execução dele, certo? Nesse caso aqui, a gente estimou considerando essa arquitetura hipotética que a gente, essa microarquitetura que a gente fez aqui, que a gente durante as últimas aulas. Mas em termos gerais, quando a gente fala de desempenho, né, tem algumas palavrinhas que podem confundir, né? Quando você vai analisar um processador, né? Então vamos falar. O primeiro é o speedup, né? O speedup eu acho que ficou claro, né? Speedup, você compara vamos dizer assim, o tempo do antigo ou do pior, né, com o tempo do novo. E aí você vê quantas vezes, né, um é mais rápido em relação ao outro. Você ganhou ou perdeu. Se o número for maior que 1, quer dizer que o novo é melhor. Se ele for menor que 1, é pior. Mas aí você tem que ter as duas coisas. Comparação de processador é sempre assim, é comparando em relação a um outro processador base. Só que quando você for olhar, né, datasheet de microcontrolador, de processador, você vai ver alguns nomes lá. Então, o primeiro termo que você pode ver é o termo chamado MIPS, que pode ser utilizado, dependendo do contexto, para dizer de milhões de instruções por segundo. MIPS, como unidade de comparação no contexto de milhões de instruções por segundo de maneira isolada, é um pouco inadequado. Por quê? Porque para a gente usar o MIPS, a gente tem que comparar a mesma arquitetura, ok? E processadores do mesmo tipo com o mesmo grupo de instruções. Como a gente viu, dependendo do tipo de instrução, o tempo de execução é diferente. Quando você generaliza milhões de instruções por segundo, qual tipo de instrução? Tem processador, pode ter um conjunto de instruções, né, uma arquitetura, que para um determinado tipo de instrução, para uma instrução única, por exemplo, se a gente estivesse falando de ARM, o LDR, ela tem um desempenho pior.
Em relação às instruções de manipulação de dados, ela tem um desempenho bom. Então, se tratando de arquitetura, cada tipo de instrução pode ter um desempenho diferente. Quando você generaliza para milhões de instruções, para qual instrução você está se referindo? É um termo muito impreciso, certo? Então, mas dependendo do contexto, pode ser mais generalista, né? Comparando um tipo de benchmark específico, aí você pode usar esse termo, que é para aquele benchmark específico faz um certo sentido. MIPS também quer dizer uma arquitetura, então isso gera é um tipo de arquitetura assim como o ARM, né? Então isso gera ainda mais problemas de contexto. É comum, né? É, a gente a gente uh, a gente vê também, né? Ah, o processador ele tem tantos DMIPS. Aí que começa outras peculiaridades, né? Então, MIPS aqui nesse contexto aqui vem de milhões de instrução por segundo, ok? Por segundo. De, e também quer dizer uma arquitetura, né? MIPS. Né? Então a gente tem essa ambiguidade que dentro do contexto você vai entender. A gente viu que isso aqui não é muito adequado para se comparar processador, porque os processadores podem ter desempenho diferente para um determinado tipo de instrução diferente. A distribuição de desempenho alinhado ao tipo da instrução varia. Então, para cada conjunto de instruções, você vai ter um desempenho diferente. E aí, por isso a gente viu que a gente sempre compara usando benchmark, né? Então, isso aqui a gente tem que analisar dentro de um benchmark. O que é o benchmark? O benchmark basicamente é um algoritmo padrão com uma determinada assinatura, com um determinado padrão de comportamento. Ah, eu tenho um benchmark para ponto flutuante. Aí você vai inclusive para ponto flutuante, né? Para ponto flutuante, operação de ponto flutuante, você vai ver o termo flops, né? De operações de ponto flutuante por segundo. E aí também cai nessa mesma questão, né? MIPS, flops, etc. Mas, baseado num benchmark, você consegue comparar processadores, né? Numa estrutura de um algoritmo padrão. E, principalmente quando você precisa comparar processadores de arquiteturas diferentes que têm conjunto de instruções diferentes, você passa a ter um problema. Então, o que é o DMIPS? O DMIPS ele é um ele vem de Dryston MIPS. Eita, mais um termo, hein? E de onde vem Dryston? Dryston é um benchmark. E é um benchmark. Então isso aqui vem de um benchmark para conjunto de instruções que não são ponto de ponto flutuante. Então esse algoritmo de Dryston, ele chama Dryston, né? Porque a gente tem um benchmark chamado Wheatstone. Vou botar em letra de forma que vai ficar mais legível, né? Wheatstone, que é um benchmark para ponto
flutuante. Ok? O Dryston ele quer dizer o seguinte: eu botei esse processador no algoritmo específico Dryston que não processa, esse algoritmo não tem, é um algoritmo específico, como a gente viu lá o SPEC 2000, o SPEC Int 2000, que é basicamente usando operações com inteiros, beleza? Então, quando você fala DMIP, você está falando, ó, esse processador processando números inteiros. Ele tem esse desempenho, mas o Dryston, ele gera uma pontuação. Então, você pode falar de Dryston entre dois processadores, né? Para o algoritmo estático, tempo de resposta como a gente fez para o SPEC. Mas o DMIPS você acha solto, assim, você pega o datasheet de um processador e fala, ele tem desempenho de X DMIPS. Aí como assim X DMIPS? É porque o processador de referência utilizado foi oh meu Deus, esqueci o nome dele aqui, foi o DEC, acho que é DEC, não, enfim, eu não lembro o nome dele padrão, é o processador VAX 11780. Esse processador, ele fez pontuação para executar, né, o algoritmo, o benchmark test, ele fez o 257. Então, basicamente, a pontuação Dryston de do processador que você está comparando, dividido por 1757, compara ele com o VAX 11780. E com isso você compara, né? Isso aqui quer dizer um DMIPS. Ou seja, DMIPS é uma comparação de um benchmark, falando, ó, esse processador rodando operações em inteiros, sem ponto flutuante, em comparação com o VAX 11780. Ok? E você pode encontrar também a unidade DMIPS por hertz, por megahertz, né? E aí basicamente é essa unidade dividida pelo clock do processador. E aí você consegue com isso comparar dois processadores em relação a esse padrão do VAX 11780, ok? Então, veja que comparar desempenho de processador não é trivial, porque cada processador, dependendo da sua arquitetura, pode ter desempenho completamente diferente. Então, o x86, que utiliza muito mais, que é uma arquitetura CISC, que joga complexidade por hardware, ele pode ter um tempo de resposta menor para um conjunto de instruções e maior para outro. Enquanto o DMIPS, o ARM, pode ter um desempenho melhor em um aspecto e pior em outro. Se você pega um algoritmo em C, por exemplo, e compila ele para ARM e compila ele para x86, pode dar uma estrutura diferente. Então, o benchmark vai garantir que esses dois padrões de instruções são equivalentes. E aí você conseguiria comparar mais ou menos o tempo de execução daquela tarefa entre os dois processadores e dizer o speedup de um em relação ao outro. Quando você não tem os dois processadores com relação, o DMIPS é uma unidade comum para operações de inteiro, né? E é um termo histórico em relação a um processador chamado, né, o computador chamado VAX 11780. Beleza? E a gente viu também que o FLOPS, né, tem a ver a unidade para avaliação de ponto flutuante. Ok, speedup, MIPS, MIPS no sentido de milhões de instruções por segundo, né? A gente viu que é impreciso. FLOPS para operações ponto flutuante por segundo. Também você pode encontrar o termo MOPS, né? Que é milhões de operações por segundo, né? Que fica ainda mais genérico, né? Mas essa é a questão de avaliação de desempenho.
O desempenho ele é sempre em função de um benchmark padrão, ou seja, de uma tarefa padrão, que tem que ser comparado e dado para medir o tempo de execução. O tempo de execução você compara o speedup entre os processadores. E fazendo esse speedup em relação ao VAX, a gente tem a unidade de MIPS. Ok? Espero que tenha ficado claro. A gente conclui aqui a nossa visão geral sobre microarquitetura e avaliação de desempenho. E eu espero que você tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, se você for aluno da turma, aí a gente tem o canal no Slack e o AVA, né? Ou a gente pode marcar uma webconf para discutir. No caso, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube e não for nosso aluno lá do Instituto, você pode usar os comentários aí e assim que possível a gente responde, ok? Um abraço e até a próxima.